Agora que a gente sabe como fazer um agente que resolve problemas, a gente tem que entrar nos detalhes de como formular um problema formalmente. Então, o nosso exemplo aqui, e esse vai ser o exemplo que a gente vai usar para os algoritmos também, é um de navegar na Romênia. Então, a Romênia é um país lá no leste europeu, e em particular o nosso mapa aqui, então, tem as quilometragens entre as cidades, né? E a gente imagina que a gente está saindo da cidade de Arad, que é no extremo oeste do país, e a gente quer ir para Bucareste, a capital. Então, o que a gente tem que fazer agora é encontrar os elementos formais de um problema. Então, né, o nosso objetivo, então, a gente tem que formular um objetivo, e nesse caso é estar em Bucareste. Bem simples. E a gente tem que formular o problema explicitando o espaço de estados, que nesse caso aqui nós vamos considerar que são as várias cidades, né, e quais são as ações disponíveis. E as ações disponíveis vão ser dirigir entre as cidades. E a nossa solução vai ser um roteiro de cidades que a gente tem que passar no caminho para Bucareste. Então, mais formalmente, a gente vai ter 5 itens num problema de único estado, que é o estado inicial, que a gente já disse ali, em Arad, né, as ações, né, que são como se fossem os rótulos nas transições de estado, e uma função de transição de estado ou sucessor que me dá um conjunto de pares ação-estado, que me dizem basicamente, se eu executar essa ação, eu termino em tal lugar. E assim por diante. E daí eu tenho que ter um teste de objetivo para saber esse estado aqui é um estado objetivo. Lembra-se, antigamente a gente fazia ele implícito ali, né? Ele não era só um estado, mas era um conjunto de estados, então tinha uma condição que o estado que eu estou tinha que responder. Mas em navegação, tipicamente é unidimensional o problema e é só qual é o lugar que eu quero estar. E daí nós temos que, em muitos problemas, também explicitar qual é o custo de cada ação. Em vários problemas que a gente vai ver, para simplificar, a gente vai colocar como custo 1, mas tem vários problemas também cujo custo é diferente. Então tem N rotas para eu ir daqui até uma cidade vizinha de Porto Alegre, como por exemplo Canoas, né? E nem todas as rotas de Porto Alegre a Canoas têm o mesmo custo. E nesse caso a gente tem que ter um custo. E na maioria dos algoritmos a gente está assumindo que o custo é maior ou igual que zero, que não tem nenhuma ação que nos, sei lá, ganha tempo. A gente está pensando tipicamente em tempo. Tá? E daí a solução vai ser essa sequência de ações que conecta o estado inicial com um objetivo. Quando a gente está formalizando o espaço de estados, a gente está sempre fazendo uma simplificação, porque o mundo real ele é muito complexo. Então o que eu quero é abstrair o mundo real para algo que eu consiga programar, né? E não só programar, mas que eu consiga aplicar um algoritmo de solução que funcione para esse mundo real. Então a gente vai ter nessa abstração um mapeamento de estados abstratos para vários estados do mundo real, né? E tem que ter um mapeamento unívoco, eu não posso ter um estado abstrato na realidade, um estado real dá em múltiplos estados abstratos, eu tenho que ter essa univocacidade, ou o que quer que seja, e eu vou ter uma ação abstrata também que pode significar uma combinação complexa de outras ações. Então, nesse caso aqui da navegação, a gente está abstraindo bastante. Né? A gente está abstraindo todas as curvas da estrada, a gente está abstraindo, né, os vários níveis de complexidade. E se vocês olharem o GPS, ele também abstrai, ele vai ter, se vocês pedirem para uma navegação daqui a São Paulo, ele não vai olhar cada curva entre Porto Alegre e São Paulo. Tipicamente ele tem grafos em vários níveis de complexidade e um grafo no nível de rua que ele tipicamente está olhando só localmente, e não daqui até o destino final ser muito longo. Então, tipicamente daí, a nossa solução também vai ser abstraída e eu vou ter que remapear ela para o mundo real. E a ideia é que a gente está fazendo essa abstração para o problema abstrato ser mais fácil do que o problema original. Então, um exemplo aqui é o mundo do aspirador de pó, né? Obviamente ele é bastante abstraído para nós, né? E
de um problema explorador de pó real, e nesse caso aqui a gente já sabe os nossos 8 estados, né, que é um valor inteiro, ou até booleano, para sujeira e para o robô, né, ignorando então se está muito sujo, pouco sujo. Né. As ações que a gente já viu, a esquerda, a direita, aspirar e não fazer nada. O meu teste objetivo, a gente já também falou, é não ter sujeira, e no nosso caso, eu não disse nenhum custo explícito, então a gente tipicamente quando não tem custo dá 1 por ação e 0 para não fazer nada, né? E daí a gente vai ter um modelo abstraído para dar para o nosso resolvedor. Bom, então vamos para um outro exemplo agora e eu quero que vocês façam isso. Então, em 15 minutinhos eu quero que vocês pausem o vídeo agora e me digam qual é o espaço de estados desse problema e como vocês me explicarem como vocês chegaram nesse espaço de estados. Né? Pode tentar fazer pelo método de enumerar variáveis binárias, mas nesse caso aqui tipicamente é mais fácil fazer com uma matriz. Quais são as ações? E de novo, como abstrair? Né? Pensar em como abstrair. Qual o teste objetivo e qual o custo do caminho. Se vocês não conhecem, esse 8Puzzle aqui é não quebra-cabeça, mas é um desafio, né, que tipicamente é físico, onde vocês têm um tabuleirinho, né, onde vocês conseguem deslizar esses quadradinhos com números, né, para a esquerda e para a direita, para cima e para baixo. Né. E tem um lugar que falta o quadradinho, então vocês conseguem deslizar um quadradinho para onde não tem nada. Né. E aí, ou numa figura, que é o mais comum, ou numa sequência de números. Isso aqui vocês podem pensar como uma analogia a um cubo de Rubik, só que 2D, em vez de 3D, no cubo de Rubik. Então pausem o vídeo agora, deem 15 minutos, e daí eu continuo explicando isso aqui. Então, o espaço de estados, né, a gente pode simplesmente pensar numa matriz com inteiros, dizendo onde estão os quadradinhos, né, os blocos, e ignorando, então, o deslizamento, né, disso aqui para cá, né, a gente está abstraindo um monte do mundo físico. As nossas ações. Uma maneira naive de pensar, né, é mover cada bloco como a gente faz no mundo real. Tá? Mas daí o que vai acontecer é que cada bloco eu vou ter 4 ações, a maioria delas não vai ser aplicável, então uma maneira mais simples de pensar nisso é pensar em mover o espaço em branco, né, onde eu troco ele com um bloco. E daí eu só vou ter 4 ações, que é subir, descer, esquerda e direita, o espaço em branco. O meu teste de objetivo, aqui só tem um estado possível, não um conjunto de estados, é o próprio, é verificar se é o próprio estado, né, muito parecido com a busca de caminhos, como a gente tinha, e o custo do caminho, eu não falei nada para vocês, então vocês infiram que é 1 por movimento. E notem que esse aqui é um dos primeiros problemas também que foram provados, que é NP-hard. Então isso é um problema naturalmente difícil. E como é que a gente faz para definir o espaço de estados aqui? Nesse caso aqui vocês poderiam pensar no número de talvez nas variáveis binárias, mas aqui era mais fácil pensar que isso aqui é uma string, né? E cada posição da string tem um dos números sem repetição. Então isso aqui eu teria, naive, né, um 9 fatorial, porque eu tenho, né, de 1 a 9 posições, né, incluindo o espaço. Né. E na realidade a minha ideia é uma análise que vocês podem procurar, tem artigos sobre isso. Na realidade o espaço de estados alcançável que eu consigo de um estado inicial é 9 fatorial dividido por 2, porque tem certas configurações que não conseguem ser chegadas a partir de uma configuração inicial. E nos espaços estados, tipicamente também se eu tenho estados de espaço infinitos, eu vou ter que ter uma outra forma de gerar eles. Tá? Então agora que a gente viu a parte formal dos problemas, vamos ver como é que a gente recheia esse nosso agente solucionador de problemas. E a ideia aqui é que a gente vai resolver os problemas buscando no espaço de estados através de um algoritmo de busca em árvore. Vocês já devem ter visto isso, ou pelo menos caminhamento em árvore, e esse algoritmo é fundamentalmente parecido.
E nós vamos ver esses algoritmos aqui. Em particular, a gente vai estar trabalhando com os nodos de árvore, né, que vocês também já devem ter alguma experiência, mas aqui para IA nós temos 4 estruturas de dados dentro da estrutura de dados do nodo, que é o estado atual, então isso aqui descreve o estado que a gente está agora, né, então qual é as variáveis do estado, né, uma configuração específica, um ponteiro para o nodo pai, que a gente vai usar para extrair o plano, né, a ação que foi usada para transicionar o estado pai para o estado atual, né, e o caminho total do estado do nodo raiz, né, do nodo com o estado inicial e o nodo raiz da árvore até o estado atual. Isso também vai nos ajudar na hora da busca. Notem que a árvore de busca não é a mesma coisa ou o tamanho da árvore de busca não é a mesma coisa que o espaço de estados. Porque a árvore de busca pode ter estados repetidos. Eu posso ter, por exemplo, um filho do estado cujo filho cujo estado no filho é o mesmo estado do pai, porque eu posso aplicar uma ação que volta, né? Então a gente tem que prestar atenção nisso. E a ideia é que a nossa busca vai ser aplicar essa função sucessor no nodo atual, gerando estados novos, né? E esses estados que eu estou gerando e que eu ainda não olhei qual é o estado, eu vou chamar de fronteira, né? Ou fringe, frontier, e dependendo da estratégia de busca, que vocês também vão ter visto como estratégia de caminhamento em árvore, né? As buscas vão funcionar e vão ter características bem diferentes. E aqui, então, é o nosso exemplo da Romênia, né? E eu começo no estado em Arada aqui, né? E quando os filhos de Arada, a fronteira, né, na primeira expansão vai ser Timisoara, Sibiu e Zerim, né? Então, e esses aqui que eu acabei de adicionar quando eu expandi Arada são a fronteira. Bom, e qual é a ideia básica desses algoritmos de árvore? É a gente simular a exploração do espaço de estados, né? E, dependendo do algoritmo, esses algoritmos aqui vai ser sistemático, né? E eu vou gerar sucessores de estados explorados. Então, eu vou colocar o estado inicial e vou ter um laço aqui dentro, né, para verificar, bom, se a fronteira está vazia, quer dizer que eu expandi todos os estados possíveis e não encontrei a solução, então eu retorno falha. E se não, eu vou tirar um nodo da fronteira seguindo alguma estratégia, essa search strategy aqui, então, vai determinar qual é o meu tipo de algoritmo, a natureza do algoritmo, então, né, busca em amplitude, busca em profundidade, várias outras buscas. Vou fazer o teste de objetivo no estado desse nodo que eu acabei de retirar da fronteira, e se for o estado objetivo, se for um dos estados objetivos, eu posso extrair o plano olhando esse nodo e seguindo os ponteiros do pai, né, até chegar no estado raiz, né. E se não for, eu vou ver todas as ações aplicáveis no nodo atual e gerar o estado sucessor para essa ação e adicionar esse nodo esse estado num nodo que vai ser adicionado na fronteira. Então aqui é um exemplo da busca, né? Eu tenho Arad logo antes de eu começar, que eu expandi para Sibiu, Timisoara e Zerim, né? E eu poderia expandir para esses outros nodos. Então, no momento em que eu expandi o nodo, né, eu tenho a minha fronteira, que eu estou marcando aqui em sólido, e os pontilhados como a árvore seguiria. E daí eu escolho um nodo, digamos Sibiu, se eu estou fazendo qualquer uma das buscas, eu vou expandir Sibiu primeiro, e daí eu vou ter, de novo, a fronteira sendo esses em preto vazado aqui. E assim por diante. E agora nós vamos ver algumas estratégias. Vamos revisar algumas estratégias de busca que vocês devem ter visto com outros nomes em outras disciplinas, mas que eu acho importante para embasar os algoritmos que a gente vai ver quando for falar de heurísticas. E, em particular, quando a gente olhar essas estratégias agora, a gente vai querer olhar para elas do ponto de vista de complexidade computacional, avaliar elas do ponto de vista de complexidade computacional e do ponto de vista de completude e otimalidade, que talvez seja uma análise que vocês não tenham visto anteriormente. Então, qual é a ideia de completude? A completude é ter certeza que essa estratégia de busca me garante que eu encontro uma solução se essa solução existir. Se existir uma solução para o problema, essa estratégia garante que eu vou encontrar ela. A outra característica é a otimalidade da solução no sentido de custo do plano, ou da menor distância percorrida. Então,
nem todas as buscas vão me garantir que o plano que eu tô gerando, ou que a rota que eu estou escolhendo é a mais curta. E daí as questões de complexidade em tempo e em espaço. Né? Quantos ciclos demora para eu chegar numa solução e quanta memória eu preciso para armazenar as estruturas de dados durante a busca. E para avaliar em termos de tempo e espaço, a gente vai medir em 3 variáveis que eu vou lembrar vocês quando a gente estiver olhando isso. Em termos do fator de ramificação, o branching factor, e o branching factor, então, representa o quantas ações saem de um determinado nodo no meu grafo, né? A profundidade da solução mais barata, né? E a profundidade máxima da minha árvore de busca no espaço de estados. E essa profundidade pode ser infinita em alguns problemas infinitos ou tem algumas estratégias que não são completas. E para estratégias de busca não informada, então nós vamos rever algumas delas que vocês já devem ter visto com outros nomes. Vamos ver busca em amplitude, busca de custo uniforme, que talvez vocês tenham visto com um outro nome, busca em profundidade limitada e a busca iterativamente aprofundante, que é uma busca híbrida. Nós vamos começar com a busca em amplitude. Então, a ideia da busca em amplitude, vocês já sabem, mas se não sabem, eu lembro, é que a gente começa com um nodo raiz, e daí a gente vai gerar todos os nodos filho. Né? Então, lembre-se, a branching factor, o fator de ramificação, é esse número de filhos médio ou máximo. Né? Então, aqui eu tenho um fator de ramificação 2, para essa árvore simples. Né? E a busca em amplitude, então, eu expando todos os filhos, todo um nível, antes de expandir o próximo nível. E isso, né, a gente vai implementar a estratégia de busca como uma fila, onde eu enfilero os nodos que eu estou expandindo e tiro da fila o primeiro que entra é o primeiro que sai. Então, quando eu expando A, eu enfilero B e C, né, e daí quando eu expando B, eu vou enfileirar o D e o E, que vai ficar depois do C, e assim por diante. Então agora vamos ver no nosso mapa da Romênia. Eu gostaria agora que vocês pausassem o vídeo, tentassem rodar a busca em amplitude de vocês, para ver se vocês se lembram, e depois a gente vai avaliar as propriedades dessa busca. Então na busca em amplitude a gente começa com Arad, né? Então Arad aqui vai ser o que vai entrar na nossa fila, né? E daí, quando a gente expande Arad, a gente vai adicionar Zerind, Sibil e Timisoara, né? Em ordem alfabética, então. Sibil, nossa fila aqui, né? Timisoara e Zerind. Eu estou marcando aqui com um círculo para indicar que entrou na fila. Né? Bom, então eu vou expandir primeiro Sibil, né, que sai da fila e vai expandir todos os seus 4 vizinhos, que é Fagaras, Rimnico, Viltier, Oradea e Arad de novo. Então notem, né, que eu vou ter agora na minha fila Fagaras, Arad primeiro, né, ordem alfabética, Arad, Fagaras, Oradea e essa cidade aqui, Rimnico. Então, vocês já entenderam mais ou menos como funciona a fila, né? Ou então, né, Sibil foi expandido. Então, o próximo expandir é Timisoara, que vai colocar, de novo, Arad e Lugoi. Então, Timisoara foi processado. E daí, Zerind, que vai colocar Arad e Oradea. E assim por diante.
Então, eu expandi Timisoara, né? Expandi Zerindo, né? E agora eu vou expandir Fagaras, que é o primeiro filho de Sibiu que eu coloquei. E daí, ao expandir Fagaras, vou colocar Sibiu de volta e Bucareste. Né? E Bucareste entra antes por causa da ordem alfabética que eu falei para vocês. Né? E Sibiu. E notem aqui, tá, que apesar de eu colocar Bucareste na fila, né, eu vou ter que expandir todos esses caras para eventualmente tirar Bucareste de novo. E daí eu vou expandir, né, Arad de novo, vai ter uma subárvore muito parecida com a primeira, vou expandir Fagaras de novo, né, e vou expandir várias vezes até que eu chego na parte de Bucareste e retiro Bucareste. Então, esse algoritmo aqui, né, vocês vão ter vários questionamentos sobre ele, né, mas ele vai expandindo, então a minha árvore ela vai ter uma cara parecida com isso. Né? Eu vou ter Arad, e daí vou ter todos os descendentes de Arad, né, incluindo então né, Sibiu, Timisoara, minha árvore de busca, né, e Zerindo. E daí, Sibiu vai ter Arad, Fagaras e não, vai ter 4, né? Vai ter Fagaras, Oradeia e esse Rimnico Viltir. E Timisoara vai ter, né, Arad e Lugoi. E Lugoi. E Zerindo teria Arad e Oradeia. E daí Arad vai ter de novo, né? Sibiu, Timisoara e... não, Zerindo, desculpa. E aí vai ter Arad, essa árvore, então, né, vai ser infinita potencialmente. Mas anotem, então, que a estratégia é expandir o mesmo nível a cada vez. E agora que eu tirei que eu cheguei em Bucareste, né, como é que eu faço para extrair o plano? Bom, eu expandi, né, na árvore Arad, né, e de Arad eu expandi Sibiu, e de Sibiu eu expandi Fagaras, né, e de Fagaras eu expandi Bucareste. Então, o meu caminho vai ser voltar, né, Bucareste. Então, o meu caminho, quando eu cheguei aqui, é só seguir os nodos pi até voltar para o estado inicial, e eu vou ter um caminho, então, Arad, Sibiu, Fagaras, Bucareste. Com um custo, né, das estradas, 140 mais 80 mais, aliás, mais 99, aqui, mais 99, mais 211. Então, esse aqui vai dar 310, né? Mais 140 dá 450 de custo. E isso aqui vai nos também induzir ao nosso próximo método de busca. Então, mantenham esse número na sua cabeça. Então, agora que vocês me viram expandir, eu quero que vocês pensem um pouquinho sobre as propriedades desse algoritmo. Lembrando, né, que B é o branching factor, o fator de ramificação, D é a profundidade da solução e M é a profundidade máxima da árvore. Então,
esse algoritmo ele é completo, ou seja, se existe uma solução, eu chego nela, e qual é o tempo, a complexidade em tempo, e qual é a complexidade em espaço, e se esse algoritmo é ótimo. Parem o vídeo e pensem um pouquinho. Então, primeiro em completude. A ideia aqui eu acho que é relativamente fácil visualizar porque ele é completo. Se vocês olharem para a árvore que eu construí, como eu estou examinando a árvore sistematicamente por profundidade, a ideia é que se houver uma profundidade onde esteja a solução, eventualmente eu vou chegar nela. Então, se a solução existir, eu vou chegar nela, apesar de relativamente ineficiente, como a gente vai ver. Então, é um algoritmo completo. Agora, a complexidade em tempo, como eu não tenho como jogar fora qualquer um dos nodos da árvore, né, eu vou ter que expandir para cada nodo todos os filhos. Então, do nodo 0, eu vou ter todos os filhos, né, e daí para cada nodo filho eu vou ter mais B nodos e B nodos e B nodos. Então, a complexidade em tempo vai ser exponencial na profundidade. E como eu tenho que manter todos os nodos em memória na medida em que eu estou expandindo, né, eu também vou ter a complexidade em espaço exponencial. E esse algoritmo ele é ótimo num caso específico, que é quando o custo é 1, né, ou se é uma função uniforme e não decrescente da profundidade. Tá? Mas só precisam pensar que, para vocês lembrarem, só que quando o custo é 1 ou o mesmo custo para todo mundo, ele vai ser ótimo. Porque ele vai chegar na profundidade mais curta. Né? Então notem que se eu olhar a minha árvore de busca, né, se tiver um caminho mais caro, eu nunca vou ter expandido ele, porque eu vou ter expandido um caminho num nível da árvore anterior. O problema aqui, né, é a questão da memória. Se a gente olhar uma pequena tabelinha assumindo um branching factor de 10, né, e 1 milissegundo, digamos, por... não me lembro quantos milissegundos eu peguei aqui, mas um valor constante de tempo para cada expansão de nodo, né, vocês vão ver que eu vou, na medida em que eu expando a profundidade da minha árvore de busca, né, os nodos vão expandindo exponencialmente, como é esperado da complexidade, o tempo também. Né, então, profundidade 12, né, talvez demore 13 dias ao invés de 3 horas para profundidade 10. Mas notem que a memória, a explosão da memória é um problema maior, porque mesmo que eu consiga esperar 13 dias, dificilmente eu vou ter um computador com 1 petabyte de memória. Talvez eles existam, mas 99 petabytes e 10 exabytes já é completamente fora da realidade. Eu acho que 1 petabyte não deve ter. Então, a gente tem que encontrar uma outra estratégia. Mas antes de ver essa outra estratégia, né, vamos pensar uma coisa que talvez vocês tenham pensado já, enquanto eu estava vendo vários nodos repetidos na minha árvore. Né, lembrem-se que, né, a minha árvore tinha arad aqui, né, e daí se Bill adicionou arad de novo, eu vou ter aqui uma árvore infinita nesse lado. E esse problema, então, vai me gerar uma árvore que é infinita e vai ter, mesmo na busca em amplitude, eu vou estar revendo vários nodos múltiplas vezes. Né? Então, isso é uma grande ineficiência. Né? Então, o que a gente gostaria de fazer é não ter essa ineficiência. Em particular, porque isso se torna dramático em alguns casos, como, por exemplo, esse grafo aqui, que é um problema linear, mas a busca em amplitude vai tornar ele exponencial, porque eu vou estar revendo várias vezes o mesmo nodo na mesma profundidade. Então o que a gente faz é a busca em grafo. Em vez de fazer uma busca em árvore, a gente vai fazer uma busca em grafo com algoritmos de grafo onde a gente marca os nodos visitados. E a ideia então é que, já que eu marco os nodos visitados, se eu estiver usando uma busca em amplitude, em profundidade, por exemplo, como é o que a gente vai ver em breve, né, eu vou
tornar um problema que em profundidade seria infinito em um problema finito e resolvível. Então a gente vai ter esse grande ganho de eficiência aqui. E daí aqui é o nosso algoritmo de busca em grafo e não em árvore. Notem que agora o que a gente colocou a mais é que a gente vai ter uma estrutura de dados para manter os nodos fechados, que na literatura eu vou chamar de uma lista de fechados, mas a implementação mais eficiente tipicamente é um conjunto. Então, vocês vão precisar colocar hashing no nodo no nodo da árvore de busca. Cada vez que eu explorar um nodo, que eu pegar um nodo, eu vou adicionar nesse conjunto de fechados, e cada vez que eu expandir um nodo novo, eu vou verificar se ele já não está na lista de fechados. E isso, então, aumenta a eficiência substancialmente. Então, agora que a gente sabe fazer a busca em grafo, vamos dar uma olhada em outras estratégias de busca. E vocês vão se lembrar do custo que eu coloquei para busca em amplitude na Romênia, né, que era 450. Quando eu estou considerando os custos. Apesar do grafo ser do número de cidades que eu passar seja mais curto, ele não é o caminho mais curto. Porque o caminho pelas outras cidades, né, Remnikov, e Ptest, ele custava bem menos, custava 418, se não me engano. Então, se a gente tiver os custos diferentes, a gente vai precisar usar a busca de custo uniforme. E a busca de custo uniforme, então, nos garante a otimalidade quando eu tenho custos diferentes. E aqui é onde eu preciso do custo ser maior ou igual que zero, senão o algoritmo pode entrar em loop. E agora, ao invés de usar simplesmente uma fila, eu vou usar uma fila de prioridades onde eu retiro os elementos da lista na ordem de menor custo. E isso, então, nos permite ter um algoritmo que garante o caminho mais curto, por exemplo, na Romênia, quando a gente tem custos diferentes. Então, agora eu gostaria que vocês tentassem usar essa fila de prioridades e resolver o problema no grafo aqui. Pausem o vídeo, então tentem fazer, e se não, continuem para ver a minha solução. Então, vamos fazer a busca de custo uniforme aqui no nosso mapa da Romênia. A gente começa, então, na nossa fila de prioridades com Arad, e o custo para chegar em Arad é 0. Então, vou colocar aqui Arad 0. E daí, nós vamos colocar todos os vizinhos. Eu vou fazer também de novo em ordem alfabética, mas nesse caso aqui não vai fazer muita diferença. Eu vou ter Sibiu com o custo 140, né? Com o custo 140. Vou ter Timisoara, né? Com o custo 118. Aqui 140, com o custo 118. Né? E Zerind com o custo 75, trivial para chegar até aqui. Então aqui nós temos, preciso ver melhor aqui, 118, 140, 75. Então, o que está, nem vou escrever aqui do lado, vou deixar só aqui no meio. Então, com o custo 75, né, é o que está na frente da fila. Arad, então, explorado, marcado no grafo. Então, Zerind, né, ele vai ter que querer expandir Arad, que já foi visitado, está nos fechados, não vou olhar, e Oradea, que eu vou colocar com o custo 146, né? O custo 75 mais 71, 146. E aí agora minha fila, né, não tem mais Zerind, né, e eu vou ter, então eu vou colocar maior aqui, né, 118, 146, 140, então o próximo a expandir é Timisoara, que vai olhar Arad, já foi visitado, não vai adicionar, e Lugoi com 118 mais 111, que é 229. E marcado como visitado.
Então agora eu tenho 229, 146, 140. Então o próximo é Sibiu. E Sibiu vai colocar a hora D de novo, só que agora a segunda vez que eu coloco a hora D vai ser 291. Notem, né? Eu tenho duas vezes entrou na fila, mas isso não tem problema, o algoritmo garante que eles vão sair certinho. Então, aqui, que não estava aparecendo. Vai colocar também Fagaras com 239, né, 140 mais 99. E vou colocar Rimnico-Vutia com 140 mais 20, que é 220, e marcar Sibiu como visitado. Então agora eu tenho 229, 220, 239, 146, 291. Aí eu vou tirar a hora D, né, que é o 146, que é menos que todos os demais, e ele vai tentar colocar Zerindo, que já foi, Sibiu, que já foi, então não vai adicionar nada, só vai sair da fila. Notem que isso também vai acontecer quando eu tirar a hora D novamente. O próximo, então, eu tenho 229, 220, 239. O 220 é o menor, Rimnico-Vutia, que eu vou expandir com Craiova para 220 mais 146, que é 366. E Piteste com 220 mais 97, que é 317. E Rimnico-Vutia, então, marcado como visitado. Sibiu ele ia tentar, mas já foi visitado. Bom, então eu tenho, né, 220, 229, aliás, 220 já foi, 229, 239, 366, 317 e 291. Então o próximo a sair é Lugoi, que vai então colocar Merhadia com 299 marcado como visitado. Tentaria colocar Timisoara, não coloca. Então tem aqui Merhadia 299. E aí eu vou ter 299, 366, 317, 239, 291. Então o próximo é Fagaras, né, que vai colocar Bucareste a primeira vez na fila com o custo 239 mais 211, que vai ser então 450. Lembrem, esse aqui foi o custo subóptimo que a gente encontrou com busca em amplitude. Mas ele vai entrar na fila com 450 atrás de Piteste, Craiova, Merhadia e Oradeia. Eu vou ter que tirar todos esses caras antes de tirar Bucareste. Bom, então eu tenho aqui, né, 450, 317, 366, 399, 291. Então, o próximo é Oradeia de novo, né, cujos vizinhos já foram todos visitados, então eu não vou colocar de novo. Né. E eu vou ter que escolher o próximo entre 299, 366, 450. Então são esses quatro aqui. Então eu vou pegar 299, o Merhadia, né, que é 299, e eu vou ter 374 em Dobreta. E agora, de novo, fila. 374, 366, 317, 450. O próximo, então, é expandir Piteste, que vai colocar Craiova com 317 mais 138, que é 55. E Bucareste com 317 mais 111, que é 418. Daí Piteste eliminado. Então eu vou ter 374, 366, 455, 418, 450. O próximo seria, então, Craiova com 366. Né? E daí Piteste não entra porque já entrou uma vez, e vai entrar Dobreta de novo com 486. E daí visitado. E daí eu vou tirar a Dobreta com 374 antes de Bucareste, né, porque tem um valor menor, e não vou adicionar ninguém porque Craiova já foi visitada. E daí eu vou tirar Bucareste
que passa o teste de objetivo e me leva então a este caminho aqui, que é então Arad, Sibiu, Rimnico-Viotier, Piteste, então Bucareste, com custo 418 e, portanto, menor do que o custo da busca uniforme. Então, agora que a gente viu a busca de custo uniforme, nós vamos olhar rapidamente a busca em profundidade, que vocês já conhecem, né? Só que ao invés de uma fila ou uma fila de prioridades, eu uso uma pilha, LIFO, né? Last in, first out, o último a entrar é o primeiro a sair. E daí aqui é a questão interessante em termos do uso de memória. Então vocês vão se lembrar que na busca em amplitude eu vou ter que manter todo mundo na memória, porque antes de expandir, né, eu nunca vou poder jogar fora os nodos que eu estou expandindo. Digamos, na busca em amplitude aqui eu tenho que manter o B e o C, todos os filhos do B, todos os filhos do C e assim por diante. Agora, na busca em profundidade, o que acontece é que, como eu vou seguir o primeiro que entrou, o que vai acontecer é que se o espaço de estados, o espaço de busca não é infinito, eu vou chegar numa folha que eu não tenho mais filhos e no momento que eu decidir isso aqui não é um objetivo, eu jogo fora esse cara. Então o que vai acontecer é que o meu consumo de memória vai ser uma multiplicação, né? Vai ser polinomial na profundidade máxima da árvore. O problema disso é que em árvores com profundidade infinita, o algoritmo não é completo. E essa é a questão. Ele vai falhar em espaços com profundidade infinita ou espaços com loop. E se eu tiver em espaços finitos, como por exemplo uma busca em grafo, né, ele vai terminar. O problema dele é que o tempo é meio ruim. Por quê? Porque eu vou ter que expandir no pior dos casos, se eu voltar aqui, né? Se o meu objetivo estiver aqui, o meu tempo vai ser B na M, onde M é o espaço máximo da árvore. Então ele vai ser muito ruim. Mas se eu tenho muitas soluções, né, e eu não tiver esse corner case, ele tipicamente vai ser bem mais rápido. E o espaço que é bom, que é linear na profundidade da árvore. Ele é polinomial, um polinômio no branching factor. Né? E o problema disso também é que ele não vai ser ótimo. E o caso patológico que vocês podem pensar é, imaginem que eu tenha uma solução em C e uma solução em H. Então, ao fazer a busca em profundidade, eu tinha uma solução com custo 1, mas eu acabei escolhendo uma solução com custo 3, porque eu fui em profundidade. Então, a gente tem algumas propriedades interessantes, mas um tempo terrível e problemas de completude e otimalidade. E o que a gente quer, então, é alguma coisa no caminho, entre os dois, tentar escolher o melhor dos dois. E isso, então, a gente vai ver um outro algoritmo chamado busca limitada em profundidade. E a ideia desse algoritmo aqui, tá, é que eu vou colocar um limite na minha busca em profundidade e eu vou ir até esse limite, e se eu chegar nesse limite, eu paro a minha busca. Para evitar, se eu estiver fazendo busca em árvore, por exemplo, ir numa árvore infinita, e 2, para eu poder, se eu tiver confiança que a profundidade, que é custo do problema, não é mais do que L, o pior que vai, eu vou estar, o pior que vai ser a diferença entre o custo ótimo e o L. E isso aqui é uma versão disso, onde agora a minha resposta não só vai ser impossível, ou aqui a solução, mas eu vou ter também uma terceira resposta, que é acontecer o corte, e eu cortei a minha busca antes de encontrar o meu resultado. Então o meu algoritmo vai verificar se o estado atual é o objetivo, e se for, eu extraio o caminho como eu já conhecia, se não, eu vou testar se eu estou na profundidade máxima. Se eu estou na profundidade máxima, quer dizer, bom, eu vou parar de olhar nesse ramo da árvore e vou dizer que aconteceu o cutoff. E daí, se não chegar no ponto de corte, eu vou fazer a mesma coisa do outro algoritmo, que é escolher todos os sucessores e fazer isso recursivo,
né? E daí, se eu conseguir um resultado, né, que não seja falso, né, eu retorno o resultado, e se eu não encontrei o resultado, mas aconteceu o corte, eu vou marcar que aconteceu o corte aqui para saber que eu posso ter retornado o corte. Então, quando falhar, ou eu retorno que aconteceu o corte, ou que realmente eu explorei toda a árvore e não tinha solução. Então, essa busca ela resolve esse problema do caminho potencialmente infinito da busca em profundidade. O problema disso é que a incompletude, né, é possível agora no momento em que eu tiver a melhor resposta além do horizonte que eu consegui fazer. Então, que eu consegui chutar, no caso. Então, digamos, né, que eu tenho 20 cidades, né, e eu sei, nesse caso aqui, que a profundidade máxima é 19. Né. Então eu posso chutar a profundidade máxima do número de cidades a visitar, mas isso vai me dar a possibilidade de ter uma resposta que olhe em todas as cidades menos uma até encontrar o problema. Mas se eu souber, por exemplo, que a maioria das rotas que eu for olhar tem a profundidade no máximo 9, eu posso colocar um limite em 9, que é o que a gente chama de diâmetro do espaço de estados. Mas eu queria que vocês parassem agora por 5 minutos, pausem o vídeo e pensem como é que eu poderia adaptar esse algoritmo para eu não ter que chutar a profundidade. E espere um pouquinho. Então, se vocês já desistiram de esperar ou pensaram na resposta, tem uma solução bem trivial para garantir que essa busca iterativamente aprofundante, que essa busca em profundidade com limite sempre resulte, sempre dê a resposta, que é a busca iterativa de profundidade iterativamente aprofundante. Então aqui o que eu vou fazer é basicamente um for de 0 até infinito, e eu vou ir expandindo o horizonte da minha busca a cada iteração. Se eu tiver a resposta que é, encontrei o resultado sem o cutoff, então eu encontrei a profundidade, né, e eu retorno esse resultado. E se acontecer o cutoff, eu expando o meu horizonte cada vez mais. E a ideia é que esse algoritmo aqui vai ter um consumo de memória parecido com a busca em profundidade, né, e ele vai fazer uma exploração dos espaços de estados como a busca em profundidade, mas na medida em que eu estou expandindo o horizonte um a um, eu garanto que no momento que eu chegar na profundidade que dá o caminho ótimo, ele vai me retornar a resposta e ninguém além disso. Então ele tem essa característica da busca em amplitude. E vocês podem pensar, tá, mas isso quer dizer que eu vou estar expandindo os primeiros nodos, né, da árvore várias vezes. Especificamente, né, se a minha profundidade for n, eu vou ter expandido o primeiro nodo da árvore n-1 vezes. E isso vai ter um efeito na complexidade. Então, olhando como ele executa, né, bom, com o limite 0 ele só olha se o estado atual é a resposta e retorna. Com o limite 1 ele vai olhar todos os filhos, né, e explorar eles em profundidade. Com o limite 2 ele vai explorar os filhos, e daí os filhos do primeiro filho antes dos filhos do segundo filho, e assim por diante. Né. Profundidade 3. Né, e o que acontece é que o nodo de profundidade 0 eu vou ter gerado 4 vezes, né, no limite 3. E o nodo de profundidade 1 eu vou ter gerado 3 vezes. E assim por diante. Mas notem que na hora da complexidade o que domina a complexidade é esse cara aqui. Esse cara aqui tem a complexidade B na D. E esse cara aqui, o mais caro, eu só repito uma vez. E o que vai acontecer é que eu vou ter tanto o tempo da busca em amplitude, que é B na D, quanto o espaço da busca em profundidade, que é B vezes D. Não B vezes M, B vezes D. E esse algoritmo vai ter a otimalidade da busca em amplitude com a memória da busca em profundidade. E colocando isso em números, para vocês verem como essa repetição não é tão ruim, né? Notem que a complexidade, né, qualquer expoente do meu polinômio menor que o máximo, ele é ignorado do ponto de vista de notação O.
né? E na prática, nos números, né, se eu fizer um problema com fator de ramificação 10 e profundidade 5, né, a busca iterativamente aprofundante vai custar 123.450 expansões, enquanto que a busca em amplitude vai ter custado 111.100. Então eu paguei aqui uns 10% de penalidade nesse problema em particular, que não é uma penalidade muito ruim. Então, para a memória de estratégias de busca, né, e ambientes de agente, era isso que eu tinha para dizer na aula de hoje. Então a gente viu os tipos de ambientes e a complexidade desses problemas, e a gente viu as estratégias de busca em árvore e em grafo, e vimos algumas estratégias de busca não informada, algumas que vocês já viram, mas no caso da busca de custo uniforme e da busca iterativamente aprofundante, são estratégias novas.